Então, galera, não. Seria massa se tu puxasse, seria O quê? surpreendente. se tu Não, puxasse esse vídeo. não, caramba, a galera ia achar que eu tô... Ah, velho, qualquer hora dessa tu vai assumir, tu tá ligado? O quê? Tô só te treinando, sacanagem. Não, corta isso. Tô te treinando pra tu ser um papozinho, novo Não, papozinho. esse eu sou estagiário, sou apenas estagiário pra cozinha. Beleza. Você podia fazer um crachá pra mim, né, de estagiário pra cozinha. Estagiário. Pô, eu acho que eu começo como estagiário, não tem Se problema. fosse de funcionário já. Ah, cara. Aí a gente precisa conversar sobre salário. Ah, Porque agora o negócio tá feio. É verdade. Olá. Fala galera, beleza? Tá começando mais. Já percebeu que eu mudo um pouco o tom de voz? Sim, Então, sim, total. Por que acontece isso? Ah, cara, você me chama... Normal, é normal. Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozine. Hoje tô aqui com o Felipe. Felipe, quer se apresentar? Sacanagem, não vou falar mais isso. Não vou falar mais isso. A gente tá aqui pra gente conversar um pouco sobre Golias do Tom Gaud. É Gaud? Ah, cara, Gold, né? Gold. Tom Gaud. Se a gente conseguisse falar com sotaque, inclusive escocês dele, que é Seria bom, pesadíssimo, né? seria Seria bom. ótimo. Mas vai ficar Gold pro resto do vídeo, vai? Bora tentar. Bora tentar Gaud. Tom Gold. Gaud. Tom Gold. Beleza. Beleza. Quadrinho que foi lançado aqui esse ano pela Todavia. Então é isso, né? Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Beleza. Então, o quadrinho é de que ano mesmo? Boa pergunta. 2012. Ô Felipe, esse quadrinho ele é 2012. foi o primeiro álbum, né? dele. Primeiro álbum. Antes ele lançava só as tirinhas, né? Isso. Só conjunto de tirinha. Pode E aí, esse foi o primeiro álbum. Aí depois teve o You Are All Jealous of My Jetpack, que também é um conjunto de tiras, se eu não me engano. Ou não? Não sei. Esse eu nunca li. Esse eu nunca li. E aí... um copo foi depois, logo? E um copo foi depois. Foi Pode logo crer. depois que foi o... Teve algumas coisinhas... Tipo, que sempre tem antologias nesse meio, né? Sim. E aí um copo foi a segunda grande história, assim, dele. Que não é muito grande também, porque ele faz historinhas pequenas, né? Assim, é um quadrinho de pouquinho menos de 100 páginas, né? Sim. 94 páginas. Uhum. Mas, tipo, é 94 páginas e a leitura é muito rápida, Sim, né? cara. Todos os quadrinhos dele têm uma leitura rápida, eu acho que por todas as características que formam o estilo dele. Pode crer. Então, falar um pouquinho sobre a história, né? Uhum. Golias é uma releitura do Tom Gaud, Uhum. da história bíblica de Davi e Golias, Sim, né? que é conhecida acho que por quase todo mundo, mesmo que você não seja religioso. Mas isso é legal, né? Isso de pegar algo que já é amplamente conhecido e fazer sua versão. Sim. Porque, assim, pode ser surpreendente. Nesse caso aqui, eu acho que surpreende, né? Sim, cara. Porque ele inverte ali os papéis, né? Primeiro que a gente vê a história do ponto de vista do Golias. Total. Que, enfim, totalmente diferente da história original. E, enfim, bora quer falar um pouquinho da história, um pouco das características assim, do trabalho do Tom Gaud? Uma coisa que eu ia falar é que você falou exatamente isso, que é pegar uma história que já existe, que a galera conhece, que provavelmente conhece, que é uma história simples, né, mas é bem, bem conhecida, e fazer a sua própria versão disso. E eu acho que muito do trabalho dele, em geral, é isso, né? Pode crer. Porque ele faz muita tirinha, acho que se tem alguns temas que são principais das tiras dele, são literatura e ciência. Tipo, ele fala muito de literatura e ciência, principalmente de literatura. Tanto que tem esse quadrinho aqui, que é que chama Baking with Kafka, né? Ou Kafta, se você preferir. Mas que são tirinhas dele, que são um conjunto de tirinhas dele sobre literatura. Porque ele vai fazer, tipo, diversas piadas sobre literatura, tanto com coisas que não são tão comuns pra gente aqui no Brasil, quanto por literatura clássica, né? Tipo Shakespeare, Jane Austen, essas coisas assim. Então ele pega ele faz bastante piada com o gênero da literatura, bastante piada com, tipo... Tem essa tira dele do Jetpack, por exemplo, que ele fala que as pessoas... que a literatura clássica tem só inveja do Jetpack, do sci-fi, sabe? Ele faz muito disso, né? De pegar uma coisa que já existe e fazer a versão dele. Por isso que eu acho que foi tão legal ele ter pegado uma história pra fazer isso grande, né? Sim. E ele tem essas tiras, né? Ele tem trabalhos publicados aí no The Guardian, New York Times, New York. Na revista New York ele era até capista. Né? Pode crer, ele é um dos caras fortes ali, né? Da New York. Acho que esse vídeo vai sair quando agora? Uma das últimas capas do New Yorker foi dele. Ele assim, além de ser um cara famoso pelas tiras dele, ele é famoso pela ilustração dele, né? Pela ilustração, pelo estilo de ilustração dele, né? Que é bem característico, né? Sim. Então, aqui nessa história, como eu já disse, o protagonista, né, é o Golias. E a gente vê... Golias de Gaff. Como é que é a pronúncia? Como que é em português? Eu não tô sabendo em português. Golias de Gatt aqui, ó. É Gatt em português, Golias de Gatt. Golias de Gatt. E a gente vê, obviamente,
a história do ponto de vista dele, né? Sim. E assim, já começa engraçado, porque diferente do que a gente poderia imaginar, ele é um cara, ele é gigante, né? Então Sim, ele é ele desconfortável com o seu corpo, ele é tímido, ele é na dele, ele Então, prefere ficar ali na administração das coisas, né? Ele cria uma personalidade para um personagem que não tinha Que não personalidade. existe, exato, que era, exato. tipo, raso, né? Que era um vilão. É um aquele clássico vilão que você não sabe nada dele, né? Sim, que ele só serve pra ser um vilão. A história ali Do Davi bíblica ali, ele só serve pra ser um vilão, um antagonista do caso do Davi, que é o herói da história original, né? Sim. E aí aqui ele tá construindo uma personalidade dele a partir, sei lá, acho que do próprio estilo dele, né? Porque os personagens dele são meio assim, né? São meio, assim, introspectivos. Né? Introspectivos. E o quadrinho tem toda uma pegada. É engraçado em vários momentos, porque o texto dele é afiadíssimo, Sim, assim, né? O texto dele é muito mais afiado do que, tipo, acho que a piada dele tá muito mais no texto do que no desenho. Total. Até porque o desenho lembra muito o que a gente falou também do Jason, né? Cara, assim, eu acho que é um lance minimalista, assim, de o cara saber escolher exatamente o que vai colocar no quadro, poucos elementos e tudo mais, e ter aquele poder de síntese, assim, bem grande, né, Sim, na verdade. E o desenho dele é ainda mais icônico do que o do Jason. Sim, o Jason, uma parada meio geométrica, né? Os personagens dele não têm boca, os personagens dele não têm expressões diferentes, enquanto no do Jason eles mostram expressões diferentes. Exato. E ele também tem um ritmo um pouco diferente do Jason, que às vezes ele vai repetir quadro. O Jason não faz esse tipo de coisa, de repetir a mesma ação em vários quadros, pra dar esse tempo, porque assim, te dá o ritmo desde o começo, você uma história que é tranquila, aparentemente tranquila, sim, né? Sim. E nesse caso aqui, né, não sei dos outros trabalhos, porque eu confesso que eu ainda não li as outras coisas dele, mas as cores também, né, trazem todo esse lance minimalista e tal, e até o pessoal fala que é muito, não sei se é triste, é melancólico. É melancólico. Tem um tom meio melancólico, e no caso aqui é tipo meio que um marrom, né, o tempo todo. Só acho que só tem um marrom meio dourado e preto, e muita achura, né? O estilo dele é essa coisa geométrica e bem achurado. Pois é. Isso bem que dá esse clima melancólico aí pra toda a história, mesmo tendo os momentos engraçados. Sim, porque aí que tá. Não sei se você quer falar disso agora. Pode falar, mas é que assim, mais do que ele recontar essa história com um sentido, sei lá, ele não tá preocupado em comentar a religião, ele não tá preocupado. Né? Eu acho que ele faz vários comentários aí, tipo, com diversas coisas, entendeu? Ele vai comentar sobre a guerra, sobre como que é a guerra, sobre como quem tá no poder consegue convencer as pessoas a fazer coisas. Não sei se vale a pena a gente falar. Sobre quanto que a guerra não tem sentido. Não tem sentido algum, e como as pessoas não querem guerrear. As pessoas ninguém quer fazer guerra. Sim. Quem quer fazer guerra é quem tá no poder. Sim. E aí o cara vai simplesmente porque ele precisa ir, ou porque ele é obrigado a ir, ou porque existe uma causa que ele precisa. E assim, o Golias ele não é esse cara, ele é um cara que tá tranquilo na dele, muito na dele, né? E ele, tipo, no começo já dá pra perceber, né, que ele quer realmente ficar na dele, ele quer ficar trabalhando ali na dele, nas coisas administrativas ali e tal, e de boas. Sim. Não sei se vale a pena a gente contar qual é o mote da história, porque acho que não sei se estraga se a gente contar. Não sei, tentei, depois eu edito. Tá, beleza. Porque o lance qual que é? Na história original a gente conhece que Golias vem enfrentar a galera lá dos hebreus, e ele é o vilão, e alguém tem que enfrentar ele, precisa escolher alguém pra enfrentar ele. Ponto. Nessa história, o que acontece a galera não quer guerrear, obviamente não quer guerrear, e aí a gente começa esse comentário dele sobre a guerra, e um dos generais tem uma ideia, e se a gente pegar o Golias, que é gigante, e colocar lá na frente pra gente poder ficar de boa, entendeu? E ele fica lá falando todo dia a mesma coisa. Fica tipo mandando uma mensagem, né? Desafiando, né? Desafiando que vem um herói pra enfrentar ele. Isso, que é exatamente, o mesmo... isso é importante dizer, que é exatamente o mesmo texto que tá na Bíblia. O que tá aí no... Verdade. A mensagem, né? Esse discurso que ele faz pra enfrentar é exatamente o mesmo, é igualzinho. Mesmo porque... De novo, a gente tá falando de um quadrinho... Dá pra perceber, né, rapidão, dá pra perceber que é o texto, mesmo que você não saiba, porque muda um pouco, acho que vai pro recordatório. Isso, vai pro recordatório e aí fica mais formal, né? Fica claro que... exato, fica mais formal. Aí você percebe, isso aqui vai ser da história original, né? É engraçado ver como que o autor, ele preencheu isso que a gente... Sei lá, tudo bem que é criado e tudo mais, sim, mas assim, é legal, né, ver isso, tipo, que a outra versão. Porque é genial. Que você tem algo na tua cabeça e na hora, olha, não, pode ter sido dessa forma e tal. Exato, porque ele é um cara que ele tá fazendo uma coisa que ele não quer fazer. Sim, ele tá sendo obrigado a fazer simplesmente porque ele é do jeito que ele é, entendeu? Sim. E aí, olha quanta coisa que ele tá comentando aí, sabe? Eu achei muito parecido com...
fiz uma relação com o filme Vida de Brian, do Monty Python. Uhum. Porque é um filme que vai pegar um lugar religioso, uma história religiosa, não vai falar necessariamente sobre só religião, mas vai usar aquilo para falar de burocracia, de guerra, de como as pessoas vivem, da relação das pessoas com o próprio corpo, como você falou. Então eles vão usar isso só como um pano de fundo e vai colocar muito mais coisa em cima disso. E sempre nas entrevistas sobre esse quadrinho, o Tom Galdi ele fala justamente sobre guerra, sobre como que nenhuma guerra tem sentido. Cara, tipo isso coisa, é uma assim. coisa que é engraçada, porque fica bem claro, acho que no quadrinho, então. fica bem claro. O que mais que a gente pode falar, cara? É uma história que a gente já sabe o final. Sim. Já sabe o final porque Uhum. a gente sabe o final. Sim. E é por se isso você que... por acaso não se lembra, tá tão enraizado, todo mundo sabe, mas se você por acaso não se lembra, nem procura ler aí, né? Eu acho que exato, isso, acho que é mais legal se você não procurar. Uhum. Mas uma coisa que é legal do quadrinho é como ele consegue colocar esses momentos, os momentos assim de... os momentos emotivos mesmo, da relação do Golias com a vida dele, de umas gags assim, bem um ritmo bem legalzinho, assim, sabe? Tem muita coisa... tem uma repetição de uma piadinha que é com pedra, né? É uma coisa importante pra história, são as pedras. Uhum. E como que ele vê essas pedras e como ele reage com essas pedras, é bem legal isso. Eu acho massa como também a passagem do tempo, assim, tipo... É aquele negócio, né? Do simples, que na verdade não é simples, que tem que saber fazer, mas que você vê, assim, o tempo passando, dele ficando esperando lá o tempo todo, e às vezes só um cenário sendo mostrado, que são essas pedras aqui, né? Sim, lugar, eles ficam que no ele tá lugar esperando só, né? vir alguém, né? Eles ficam num lugar só, olhando pra um lugar, esperando algo acontecer, e o tempo vai passando, e cada quadro vai mostrando isso muito bem, de maneira... com poucos elementos, né? Mas mostrando muito bem, que você entende muito facilmente o que tá acontecendo e tal. É muito icônico, né? De uma forma muito icônica. E é legal... Acho que a gente já falou sobre o texto já, né? Sim. Porque o texto tem esse ritmo um pouco de ironia meio que normal das tiras dele, né? Porque as tiras dele normalmente têm uma ironia, um sarcasmo bem grande, né? E isso tá, tipo, de um gibi inteiro. Fica bem claro isso, esse sarcasmo dele em relação... Tipo, ele tá falando assim, cara, presta atenção no que eu tô falando aqui, entendeu? Porque não é realmente isso que o cara tá falando, pode ser que tenha alguma coisa ali atrás. É bem legal. Pode crer. Cara, eu acho que é isso, né? Porque se a gente falar demais também... Então, acho que a experiência... A gente tá destrinchando um pouco mais como ele fez, mas acho que a experiência realmente ler... Cara, é delicioso esse quadrinho pra ler. Bem massa a Todavia ter lançado isso, né? Que... Nossa, e espero os próximos também, né? O One Cop vai ser lançado. Cara, o One Cop é um quadrinho sensacional também. Bem parecido, assim. O André Conte, num vídeo... Naquele evento que teve aqui na Ugra sobre o Fan Home, que eu mediei junto com a Isabelle Félix, ele comentou que o Cop também ia sair. Legal. Cara. Então dá pra gente esperar que tem mais Tom Gal aqui no Brasil, beleza? Acho que é isso, né? Acho que é isso, cara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo, como sempre, redes sociais e o apoia-se do Papuzine. Se você gosta de todos esses conteúdos que são produzidos aqui, cogite apoiar lá, beleza? Felipe, mais uma vez, obrigado. Valeu. A gente se vê aí em outros vídeos, talvez o que a gente vai gravar daqui a pouco. Talvez. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.